Boa noite, amigos. Estamos aí nos conectando pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Mais uma vez, faltando um minuto aí para iniciarmos a palestra dessa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estaremos aí falando com um tema espírita com base no Evangelho que Jesus nos trouxe, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos nos conectando. Dentro de instantes, faltando aí um minutinho, já daremos início à palestra dessa noite. Boa noite a todos. 20 horas. Sejam bem-vindos. É com gratidão e carinho que damos boas-vindas a todos que nos acompanham nas palestras transmitidas pelo Facebook, às segundas-feiras pela Casa Espírita André Luiz e outros dias da semana aí por outras casas que nos convidam para estarmos divulgando o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Como toda atividade espírita, nós iniciaremos com uma mensagem para a nossa reflexão inicial. Em seguida, faremos a prece e entraremos no tema desta noite, que é inquietação e crueldade. A mensagem será do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, que esta noite caiu aí a lição 117 do livro Vida Feliz. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque, silenciosamente aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te a beleza que há em tudo e adorna-te com ela. O convite de Joana de Ângeles é para que sabemos abrir o nosso coração, mudar a nossa ótica, né? A nossa visão de mundo, de vida, observar quantas belezas que existem à nossa volta, principalmente na natureza, né? O amanhecer, o entardecer, a beleza das plantas, da mata, do bosque, de um parque, dos pássaros, dos bichos, né? Para quem tem a oportunidade, refletir na grandiosidade à beira do mar, ver uma rosa desabrochando, um botão de rosa, né? Estar do lado de uma criança e perceber a beleza nessa criança da sua inocência, conversar com um ancião, ouvir suas histórias e à nossa volta tanta beleza existe, né? Então esse é o convite inicial da mensagem do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, na lição 117. Convidamos todos a fechar os nossos olhos, buscarmos a sintonia amorosa do nosso amado Mestre Jesus, no nosso bom Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dia de hoje, pela semana que se inicia, pela oportunidade do trabalho, por sermos seres inteligentes, pela amorosidade que existe em todo lugar, por podermos nos conectarmos com o bem, com o belo, com a vida. Gratidão a Deus pelo corpo perfeito, pela família. Pedimos neste momento, Senhor, que derrame suas bênçãos sobre nós, cada um conectados em seu lar, onde estivermos. Derrame suas bênçãos sobre os nossos lares. Envolva os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos, os que vivem pelas ruas, embaixo de ponte, de viaduto, os que vivem se drogando, se alcoolizando, os que sofrem com o calor, com o frio, com a chuva, os que sofrem, Senhor, com a fome, com o desemprego. Envolva todos aqueles que se entregam à tristeza, que se entregam à desesperança, à falta de fé, à falta de coragem, que se entregam ao desânimo. Mas envolva, Jesus, todos aqueles que trabalham incessantemente para que o Senhor esteja presente diariamente em nossas vidas, dando bom exemplo da prática da caridade, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, da abundância de amor que existe em todos os lugares.
Envolva os nossos irmãos que estão nas UTIs, os que estão enfermos em tratamentos nos seus lares. Envolva os benfeitores, Senhor, os benfeitores da humanidade. Envolva os benfeitores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Envolva os seus trabalhadores dos dois planos da vida. E envolva-nos, Senhor, em mais esta noite de reflexões, onde estaremos falando sobre o seu Evangelho e o Espiritismo que tanto tem nos consolado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É com gratidão que nos conectamos aí pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, participando das nossas reflexões e palestras, e aqueles que pela primeira vez se conectam conosco, e estarão conosco aí durante as reflexões, ouvindo sobre esse tema, inquietação e crueldade, Vamos aí refletir essa mensagem que está no livro Lampadário Espírita, da benfeitora Joana de Ângeles. Iniciamos as nossas reflexões com algumas percepções que algumas pessoas acabam tendo diante da vida, onde estão passando por provas e expiações, porque estamos num mundo que é um mundo de provas e expiações. Então os sofrimentos, as dores, elas acabam sendo comum no nosso dia a dia, na vida daqueles que estão conosco no caminho, e basta que saibamos mudar a nossa ótica e lidar com tudo isso. Vamos estar convivendo com pessoas que pensam diferente da gente, que sentem diferente da gente e que querem uma vida diferente da gente. Por mais que muitos de nós estejamos aí com o propósito de desenvolver a humildade, a simplicidade, de pedir a Deus que nos dê calma, compreensão diante dessas provas, dessas expiações, dos problemas e as dificuldades que nos chegam, que muitas vezes são muitos, ou que muitas vezes não são tantos, mas estão na nossa história, em cada encarnação, e nós precisamos aí mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento diante de tudo isso. Joana de Ângeles coloca que muitas pessoas, alguns dizem que até o oxigênio do ar parece carregado de substâncias tóxicas de penetração profunda que atinge os tecidos sutis da vida psíquicas. Muitas vezes a pessoa está tão negativa, tão perturbada, tão desequilibrada, que, como tudo é energia, ela acaba se intoxicando o ambiente, A energia fica pesada, fica carregada, acaba atraindo espíritos obsessores, perturbados, vagabundos, desordeiros, espíritos negativos que eram pessoas que estiveram no mundo físico, num corpo como o nosso, e estão em outra condição, que acabam sintonizando com essas pessoas desequilibradas. E o ambiente fica exatamente assim, conforme Joana de Ângeles diz. Alguns dizem que até o oxigênio do ar parece carregado de substâncias tóxicas de penetração profunda, que atinge os tecidos sutis da vida psíquica. Pessoas que carregam mágoas, rancores, ressentimentos, que estão tristes, infelizes com a vida, com os acontecimentos da vida, ou muitas vezes com os caminhos que a vida seguiu. Seja pela perda de um ente querido, pelo fato de um ente querido ter desencarnado, numa sequência de amigos ou um atrás do outro, ou seja, porque parece que a vida não dá um descanso, Muitas vezes ela diz que anotas desertores da ordem, que há pouco eram paradigmas do dever, e te referes às novas gerações que parecem enlouquecidas na correria desvairada, sexólatras, nos lontos dédalos da sandice, E muitos de nós, ao olhar a nossa volta, a gente vê muitos jovens e pessoas às vezes maduras e responsáveis, muitas pessoas que pregaram o equilíbrio, que pregaram a boa atitude, o bom pensamento, de repente desandaram por caminhos da sandice, como ela diz, enlouquecidas, desvairadas, entregues a volúpias, porque desistiram de amar, desistiram de ser pessoas boas, por algum momento acreditaram que talvez não valeria ser um homem ou uma mulher de bem onde Deus colocou. Quando muitas pessoas acabam entrando por esses caminhos, nós podemos às vezes imaginar que diante das provas e expiações e dos problemas, as pessoas tiveram outras expectativas. Muitas pessoas acreditam que ao seguir os caminhos que Jesus nos convida, pelo Evangelho que Ele nos trouxe, nossa vida iria mudar de uma hora para outra, tudo ia abrir as portas, as facilidades iriam acontecer, a saúde ia brotar do nada, como se existissem milagres
né? Estamos numa vida onde a nossa responsabilidade está no uso bom do livre-arbítrio. Estamos aí sob o efeito da lei de causa e efeito, e a nossa vida reflete exatamente tudo aquilo que estamos colhendo porque estivemos plantando, né? E ela segue, né? Estás receoso quanto ao futuro. Muitas pessoas estão inquietas exatamente quanto ao futuro, né? O que será amanhã? O que vai acontecer? Estamos passando por um momento aí no marco da humanidade, não é apenas do Brasil, não é apenas de Mato Grosso, de Cuiabá. Toda a humanidade está passando por um momento exatamente onde as pessoas têm receio desse futuro. O que vai acontecer diante dessa pandemia? Como que vai ser depois? Certa vez conversando com alguns amigos, e quando começou o início dessa pandemia, lá por março, fevereiro, março, onde isso começou a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo, e alguns companheiros de ideal espírita chegaram a perguntar: o que os benfeitores da humanidade teriam para nos dizer sobre o que podemos fazer para contribuir com um mundo melhor? E uma companheira disse, com muito bom senso: não há nada novo que dizer. Tudo já está escrito. É somente seguirmos aquilo que Jesus nos trouxe, que os apóstolos escreveram, que os espíritos nos trouxeram com a codificação que Kardec fez com a doutrina espírita, que nós temos o roteiro. Porque cada vez que chegar uma pandemia, chegar uma dificuldade, um problema, algo que mude a nossa visão, que dê uma chacoalhada na nossa intimidade, nos deixe inquietos, se nós precisarmos buscar a orientação dos benfeitores, eles têm muito mais coisas para fazer. Como essa companheira disse com muito bom senso, e eu concordo, o Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos. Basta que a gente pratique isso. Então muitas vezes a pessoa está receosa quanto ao futuro. Muitos indagam, perquire, e não te podes furtar as sérias preocupações, observando o riso, que na maioria dos semblantes é esgar agônico. Muitas pessoas inquietas, angustiadas, porque não sabem como que vai ser esse futuro. Estão esperando que os outros façam a parte dela. Não entenderam que a proposta do Cristo é que nós construamos dentro de nós o reino de Deus. E o reino de Deus é nos tornarmos homens e mulheres melhores onde Deus nos colocou. As inquietações, as angústias vão diminuir, porque nós teremos uma visão de futuro, pensando que no futuro vai ser melhor que agora, porque eu estou mais vigilante, eu estou mais paciente, eu estou perdoando mais, eu estou buscando amar mais, eu estou procurando compreender as leis divinas que estão escritas no Evangelho que Jesus nos trouxe. Eu estou procurando assimilar aquilo que Moisés nos trouxe no Velho Testamento, que são os 10 mandamentos. Eu estou procurando assimilar o que os Espíritos trouxeram e continuam trazendo pelas mãos dos médiuns sérios, que são as obras espíritas, que tem mais de quantos mil livros aí, com mensagens de otimismo, de esperança e de confiança, né? Não duvides, porém, da presença positiva do Cristo na terra, sofredora destes dias. Muitos perdem a esperança e se inquietam e se entregam à crueldade, à angústia, pensando que o mundo está sem rumo, como se não houvesse um planejamento, como se não houvesse um dirigente conduzindo o que está ocorrendo. Tudo está sob a ordem, sobre o amor de Deus. E nesse amor de Deus, e dessa ordem que Jesus é o governador deste planeta, existe um planejamento. A pandemia não veio assim por acaso neste mundo. O mundo está passando por uma transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E dentro de uma proposta de regeneração, precisa mexer, mudar. E essa pandemia veio mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos. Veio nos forçar a fazer uma reflexão interior, a olhar para dentro de nós, para aqueles que estão conosco à nossa volta, porque muitos estavam enlouquecidos, inquietos, cruéis, entregues ao trabalho, aos estudos, numa perturbação. E tudo isso deu um freio. E muitas pessoas, mesmo com a pandemia, não conseguiram se aquietar. Continuam inquietas, angustiadas, receosas quanto ao futuro. Mas a gente diz, como Joana de Ângeles: não duvides, porém, da presença positiva do Cristo na terra sofredora destes dias. Escutam-se as vozes da vida imortal falando em toda parte. Seria a mediunidade, ela sempre existiu.
As mensagens do bem estão espalhadas por todos os cantos. Repercute em milhões de espíritos o chamado do Consolador, restabelecendo as diretrizes da verdade. O Consolador prometido por Jesus está no mundo há 163 anos, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, nos esclarecendo, nos orientando, nos dando um rumo de equilíbrio, nos mostrando que não devemos ficar acomodados, esperando que os outros façam, que Deus faça, que Jesus faça. Nós somos seres herdeiros de um Deus que é todo amor e justiça, trazemos em nossas mãos a responsabilidade, somos co-criadores. Quantas coisas boas o homem já criou no mundo, quanto desenvolvimento na área da ciência, da medicina, na área da tecnologia, tanta a própria globalização que nos aproximou, quanta coisa o mundo vem melhorando. Quem que tem que melhorar e mudar? Somos nós. A nossa maneira de ver isso, né? E como Joana de Ângeles diz, repercute em milhões de espíritos o chamado do Consolador, que é o Espiritismo. A dor, sim. A dor em toda parte. A dor nos desesperados, nos desanimados, nos negativos, nos pessimistas, nos sem esperança. Só que, porém, a dor é o prenúncio de justas alegrias. Se a dor bateu em nossa porta, não devemos nos inquietar. Devemos sim agradecer a Deus pela oportunidade da dor estar batendo na minha porta, porque está me exigindo estar alerta, vigilante como Jesus nos convidou, vigiando e orando, porque quando a dor bate à porta é aquilo que nós falamos em outro momento, em relação ao agradecimento e à gratidão, a diferença disso. Quando a dor bate, a gente se conecta mais com Deus, a gente vigia mais, a gente está orando mais, lendo coisas mais positivas, ouvindo coisas melhores. Como Emmanuel nos diz, a dor, quando ela bate à nossa porta, é um convite para a entrevista com Deus. Porque a oração e a prece é uma entrevista com Deus. É o momento em que eu converso com Deus, onde eu abro a minha alma, onde eu peço ajuda, onde eu peço para que me ajude a me enxergar, a me ver, para que eu seja uma pessoa melhor. Então a entrevista com Deus é exatamente esse momento de oração e de prece. E ela diz, a dor, sim, existe dor em todo lugar. Ela, porém, é o prenúncio de justas alegrias. Quando a mente se ensoberbece e desvaira, o sofrimento é a única voz que alcança a acústica do ser. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nos destrambelhamos para a loucura da crueldade, do sofrimento, esquecendo as nossas responsabilidades, de sermos pessoas honestas, responsáveis, de sermos pessoas que podemos contribuir para que este mundo seja um mundo melhor, fazendo a nossa parte. Como certa vez a gente lembra que a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que transformou a beneficência, a solidariedade, a caridade, numa visão transformadora. Ela não era indiana, não nasceu na Índia, mas foi como missionária e freira para um lugar onde as freiras ficam, né? Que são aí onde elas se reúnem, né? Para se reunir em nome de Deus. Ela pensou, o que eu estou fazendo aqui dentro deste lugar? E criou um trabalho de promoção social, de ajuda ao próximo. Uma mulher que descobriu uma força dentro dela, e quando ela se tornou popular no mundo todo, e com este nome, Madre Teresa de Calcutá, questionaram a ela e disseram a ela certa vez, um jornalista, a senhora sabia que o que a senhora faz é uma gota num oceano? Seria criticando o que ela fazia, a prática da caridade dela, o pensamento positivo, o acreditar no potencial, na capacidade dela de ajudar e de transformar o mundo. Ela olhou para esse repórter e disse, sim, o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano, ele fica melhor com a minha gota. Por quê? Porque eu enxergo que o que eu estou fazendo é algo bom. E nós podemos enxergar em nós este algo bom. Sair desta inquietação. As grandes lutas produzem as melhores seleções.
O atrito desgasta, mas corrige arestas e dá formas harmoniosas. Não te permitas enxergar somente uma parte do panorama da atualidade. Pensa nos que estão silenciosos em laboratórios, atuantes nas cátedras do ensino nobre, afervorados nos organismos da legislação em toda parte, atarefados nos gabinetes de pesquisas, confiantes nos tratos de terra onde semeiam e modificarás o conceito. Quantas pessoas estão fazendo bem, sem aparecer, sem fazer alarde? Quantas pessoas estão contribuindo para a sociedade, matando a fome, aliviando a dor, descobrindo remédio, cura para doenças, remédios para aliviar a dor e inquietação e tantas angústias. Bendize também a oportunidade de hoje, produzires para o bem e cuida que o Senhor se encarregará dos resultados para o porvir. Existe muito amor onde somente enxergas degredo e horror. Então seria, o amor ele está em toda parte. Nós estamos, como Joana de Ângeles diz no livro Vida Feliz, mergulhados no amor de Deus. E para sentir este amor, nós temos que olhar para dentro de nós e enxergar. Muita bondade medra inesperadamente em lugares em que ninguém supõe encontrá-la. O amor de nosso Pai por tudo zela. Reencoraja-te, levanta o ânimo e prossegue. Como Joana diz, muita bondade está surgindo inesperadamente em lugares que ninguém supõe encontrá-la. Quando tudo conspirava contra aquele reduzido grupo de homens e mulheres atemorizados, quando o líder que os guiava com segurança experimentar o martírio até a morte, quando um amigo se deixara enganar a ponto de um desequilíbrio trair o amigo, quando o depositário da confiança geral, colhido de surpresa e temendo vinditas e represálias, negara o benfeitor, quando a soledade e o temor os ameaçavam até o desespero, quando tudo parecia perdido, ideais desvanecidos, planos malbaratados, desejos acalentados em doces noites de vigília sossobrados. Quando tudo eram sombras, ei-lo que retorna, rutilante e vivo, gentil e nobre, conclamando aqueles mesmos corações ao perene embate da redenção. É Jesus de volta. Quando nós estamos diante de problemas, dificuldades, de provas e expiações, é Jesus que se faz de volta, porque Ele vem para nos consolar. Conforme Ele disse, Ele é a água para matar a nossa sede, é o alimento para matar a nossa fome da nossa alma, carente de conhecimento, carente de amor, da caridade, da benevolência. E levantando-se do ânimo ao quebrado para a alegria da vida, deram as próprias vidas e renovaram com seus exemplos a paisagem do mundo. Jesus vive e a doutrina que agora ressurge dos escombros dos séculos, que é o Espiritismo, remodelará a terra inteira um dia em breve, quando estaremos todos felizes ao comando dele. E Jesus está de volta com a doutrina espírita, com o Espiritismo. Jesus está de volta quando praticamos a caridade. Jesus está de volta quando temos paciência, quando compreendemos, quando perdoamos, quando amamos, quando deixamos para lá as ofensas, as humilhações e inquietações. Há espíritos que experimentam inquietação, meus irmãos, enquanto buscam sedentos os elevados objetivos que têm a colimar. Quando nós decidimos o caminho da luz, passamos por inquietações. A inquietação ainda é algo que faz parte do nosso mundo íntimo. Como Joana diz, há espíritos que experimentam inquietação, enquanto buscam sedentos os elevados objetivos que têm a colimar. A inquietação faz parte, mas ele sabe esperar. Ele quer evoluir. Ele quer vencer o homem velho que ainda está dentro deles, as paixões, as angústias, os vícios que ainda gritam forte dentro de si, mas sem perder a esperança. Sua inquietude não turba a mente nem desgoverna os sentidos, porque ele entende que ele ainda está inquieto, porque ele está num processo de transformação e mudança. Ele faz força de propulsão para a vencida dos obstáculos que devem ser transpostos. E aos irrequietos, os que vivem agitados, facilmente conduzidos à crueldade. Porque muitas pessoas, quando estão inquietas, se tornam cruéis, se tornam azedas, amargas, grossas, mal educadas, se tornam pessoas insuportáveis. A inquietação é síndrome de enfermidade grave, a azorragar por dentro. Quando nós estamos inquietos, seguindo este caminho da crueldade, é síndrome da enfermidade.
dilacerando as fibras íntimas do sentimento que se estiola e das emoções que se desgovernam. A inquietação, da qual nós falamos que ainda faz parte de nós, é aquela da esperança, é aquela de querer que tudo melhore, mas sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Há uma inquietação para que o mundo mude, que volte de novo a nascer o sol, brilhando, cheio de vida, levando consigo as dores, as angústias, as perturbações, as desgraças que podem estar surgindo na vida. Mas não perde a esperança. Mas existem aqueles que se entregam à crueldade. Mas a crueldade é câncer na alma já instalado, né? A inquietação conduz o espírito que se torna infeliz em jornada de loucura. A inquietação, aquela que não te dá paz, aquela que te acompanha 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tem que levantar o alerta. Espera aí. Tudo bem, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, mas por que isso está consumindo os meus pensamentos, os meus sentimentos, há mais de 1 dia, há mais de 3 dias, há mais de 1 semana? Temos que parar e pensar. Por que esse pensamento vai e volta na minha mente? Né? Por que eu estou a todo momento assim? Por isso que Joana de Ângeles nos diz, né, dizendo com essas palavras que sim, que há espíritos, né? Espíritos que estão inquietos, que estão angustiados aí, né? Conforme ela diz, né? Que há espíritos que experimentam inquietação enquanto buscam sedentos os elevados objetivos que têm a colimar. Mas a inquietação conduz o espírito que se torna infeliz em jornada de loucura. A crueldade manifesta-se como chaga do egoísta, que se crê merecedor único da claridade solar e prepotente supõe credor de todas as bênçãos da vida, sem contentar-se com tudo quanto lhe chega. O egoísmo é crueldade. A inquietação torna a jornada muito infeliz, quando nós não entendemos de onde ela está vindo. Por que ela se fez dentro da minha intimidade, essa inquietação? O que está acontecendo comigo que essa inquietação não sai de mim? O que está faltando de mim para entender e plantar dentro de mim a paciência, a compreensão? O avaro de amor não ama. O cálceta, inveterado no erro, não desculpa erro algum dos que lhe sofrem o talante. É espírito rudemente atormentado em si mesmo. Mas essas pessoas inquietas e cruéis, nós somos convidados a amá-lo, porém. Nós, ajudando-o a crer que é possível amar sem exigir e ajudar sem pretensão de recompensa. Como amar uma pessoa inquieta e cruel? Quando nós estamos vendo que elas estão derramando por onde passam o mal, a angústia, o sofrimento. E quando nós olhamos que somos nós que estamos transmitindo a crueldade e a inquietação? Quando falamos com as pessoas, não somos positivas, não somos pessoas que têm fé, que têm esperança, que têm confiança. Olhamos para elas e dizem, sim, está tudo difícil, vai ficar pior, olha, a pandemia está piorando. E os dados do governo dizem que está diminuindo a cada dia as pessoas contaminadas. Pode vir aí o segundo momento da pandemia? Pode acontecer a violência aumentar, pode acontecer dos acidentes aumentarem, sim. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Há dor por toda parte, como Joana de Ângeles nos diz. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, a ótica da nossa visão, para enxergar as coisas boas, que tudo isso vai passar. Ore por ele, por aqueles que estão cruéis, por aqueles que estão inquietos, banhando eles, né? Esse ser de vibrações que o lenirão de fora para dentro, que se fixarão de dentro para fora. Orando por essas pessoas quando não temos condições de falar diretamente com elas. Os teus exemplos, quando nós estamos seguindo Jesus e aceitamos Jesus em nossa vida, podem não comover as pessoas, nem os convencerem, mas perseveramos mesmo assim. O importante é que possamos ser aqueles que estamos sendo o esteio da esperança, da confiança, da paz, resguardando-nos da tessitura sutil da inquietude que leva à crueldade para com o nosso irmão do caminho, não concordando com ele, com as suas ideias, submetendo-nos a rigoroso exame e fiscalizando as manobras e artimanhas do egoísmo na aduana da nossa mente.
para verificar se não somos nós que estamos inquietos e angustiados. Não te suponhas merecedor disso ou daquilo, porque estamos no trabalho do bem, na prática da caridade, porque estamos procurando entender o que Jesus quis dizer com o evangelho que ele nos trouxe, porque estamos procurando entender o que os Espíritos nos trouxeram com as mensagens consoladoras pelo Consolador prometido no Espiritismo. Isso não quer dizer que somos merecedores disso ou daquilo. Agradece o que te chegue, como chegue, por quem chegue. Em verdade, devedores como somos, em considerando os espíritos, os estatutos das divinas leis, tudo quanto nos é dado pode ser considerado acréscimo da misericórdia divina do nosso Pai. Então nós temos que nos acautelar, condignamente e asserenando, seguindo confiante e tranquilo pela rota dos nossos deveres com brandura e docilidade. Judas, o apóstolo, não se supunha capaz de traí-lo. Até então Judas não entendia que ele estava traindo Jesus, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Até então, quando ele beijou o rosto de Jesus, ele não entendeu que estava traindo ele. Enganando-se a si mesmo, Judas, vencido pela cegueira da inquietação que o levou à crueldade do ato inominável. Depois que ele caiu em si, do ato feito, e enlouquecendo, Judas se entrega ao suicídio, por não aceitar o seu próprio erro, o seu próprio equívoco. Jesus o perdoou, aceitou a condenação sem reagir, mas Judas não aceitou a crueldade e a inquietação que ele descobriu nele mesmo. Muitos de nós podemos estar seguindo caminhos aí da inquietação e da crueldade. E ao olhar para nós e as pessoas apontarem que estamos sendo cruéis e estamos muito inquietos, é um feedback. E nós precisamos olhar para dentro de nós e aceitar. Meu Deus, eu realmente estou inquieto, estou sendo cruel com a minha esposa, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu irmão, com meu vizinho, com meu cachorro, com meu gato, com meu chefe, com meu funcionário, com o subordinado. Eu estou sendo inquieto e cruel no trânsito, eu estou sendo inquieto e cruel com os atendentes das lojas, nos lugares por onde eu passo, sempre exigente, conforme Joana de Ângeles nos diz, com a chaga do egoísmo, que se crê merecedor único da claridade solar, prepotente, supondo-nos credor de todas as bênçãos da vida, sem contentar com tudo quanto nos chega. E a inquietação e a crueldade muitas vezes está na exigência, porque os outros estão seguindo seus caminhos, e não devemos nos inquietar pelos caminhos que eles estão escolhendo seguir, e nem ser cruéis com eles, sendo rigorosos, sendo castradores. Por isso que Judas não se supunha capaz de traí-lo, enganando-se a si mesmo, vencido pela cegueira da inquietação que levou à crueldade do ato inominável. A invigilância de Judas crispou-lhe a alma, e forças tiranizantes o venceram. Tem cuidado, cada um de nós, cultivando o reconhecimento, a amizade, e zelando prestimoso os bens da aflição que nos doam que são nos doados em forma de luz para a senda por onde segue os nossos pés com a robusta e nobre tranquilidade em Jesus. Vamos olhar pelos caminhos que estamos seguindo. Muitos à nossa volta estão doentes, perturbados, desequilibrados. E nós que temos uma sensibilidade, uma percepção maior, por conta do conhecimento que estamos entendendo e adquirindo do Evangelho que Jesus nos trouxe, vamos ser aqueles que perdoam, vamos ser aqueles que entendem, que compreendem, vamos ser aqueles que servem. Como Joana de Ângeles nos diz, a invigilância crespou a alma e as forças tiranizantes venceram Judas. Como nós falamos no início, quando entramos por conta da perturbação, da inquietação e da crueldade, pelo caminho da negatividade, não aquela inquietação de querer evoluir, de querer ser melhor, de alçar voos mais altos, a inquietação do egoísmo, a inquietação dessa chaga, da prepotência, da arrogância, vamos perceber que com o conhecimento que já estamos adquirindo, estamos não sendo vítimas,
mas estamos nos acompliciando com espíritos perturbados, desequilibrados, que não querem que Jesus se faça vivo na terra. E Jesus, ele vai estar vivo na terra, no meio dos homens, quando nós, que o conhecemos da forma como estamos conhecendo Jesus, da forma como estamos conhecendo o Espiritismo, entendendo de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que podemos fazer, qual que é o meu potencial, qual que é a minha capacidade, quanto de bem, de homem de bem, mulher de bem eu já consegui mudar em mim, para que Jesus se faça visto através da minha maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. Não numa caridade arrogante e prepotente, vaidosa, mas naquela caridade simples, naquela caridade onde não aparece ninguém. Como Joana de Ângeles vem nos dizer, que quantas pessoas estão fazendo bem, quantas pessoas estão dando as próprias vidas, que renovaram com seus exemplos as paisagens do mundo, quantos estão fazendo bem, sem aparecer, sem ter destaques. E muitos de nós estamos aí com emoções perturbadoras, com essa inquietação de querer saber como vai ser o amanhã. Para saber como vai ser o amanhã e o que podemos fazer para que este amanhã seja melhor, já está escrito o roteiro. É o Evangelho que Jesus nos trouxe. São as obras escritas, psicografadas pelos Espíritos, as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens que Chico psicografou, que Divaldo psicografou, que Ivone da Amaral Pereira, que tantos espíritos e médiuns tiveram aí a oportunidade de transcrever, que estão nas obras espíritas. O homem que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras, a fim de evitar-se desarmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução. Então, nós somos candidatos a uma existência feliz. Mas não uma existência feliz corrupta, hipócrita, irresponsável, desonesta. Uma existência feliz onde eu sei que os problemas estarão fazendo parte da minha vida. As dificuldades, os desafios, algumas inquietações ainda, mas eu preciso saber lidar com tudo isso. Entender que eu não sou assim, eu estou assim, inquieto, cruel, angustiado, aflito. As emoções perturbadoras decorrem do excesso de autoestima, que é o egoísmo, conforme Joana de Ângeles nos disse, que manifesta-se como chaga, que crê ser merecedor, o único, da claridade solar. As emoções perturbadoras decorrem do excesso de autoestima, do apego aos bens materiais e às pessoas e do orgulho, entre outros fatores negativos, quando nos vemos aí com nosso pai, nossa mãe, adoecendo, perturbados porque não prepararam a velhice, envelheceram de forma equivocada, seguindo exatamente esses equívocos. As emoções perturbadoras decorrem do excesso da autoestima, do apego aos bens materiais e às pessoas. Aí chegam na velhice, estão obsediados, perturbados, desequilibrados, e muitos de nós não temos paciência com as limitações que chegaram para esses pais, esses avós, esses seres. E como que nós estamos envelhecendo? Será que nós estamos envelhecendo melhor que nossos pais? Será que estamos nos preparando para a velhice de uma forma onde essa inquietação ela vai estar buscando ser equilibrada, ser controlada, no sentido de que eu estarei alerta para não me deixar que essas emoções perturbadoras decorram o excesso da minha autoestima, do meu apego aos bens materiais, às pessoas, do orgulho? Eu entender que vai chegar um momento que as pessoas que estão à minha volta vão desencarnar, vão voltar para o plano espiritual, muitas vezes numa sequência de meses ou de poucos anos, e não me entregar à tristeza, não me entregar à piedade, autopiedade, me achando sofredor único, porque meu pai morreu, minha mãe morreu, meu tio morreu, minha tia morreu. A morte faz parte. O excesso de consideração que o indivíduo se concede leva-o à irritação. Essa pessoa
que manifesta a crueldade através da chaga do egoísmo, porque ela se crê merecedor único da claridade solar e se torna uma pessoa prepotente, supõe-se credor de todas as bênçãos da vida, está sendo cruel exatamente com esse excesso de consideração que se concede, leva uma pessoa irritada ao ciúme, levando à agressividade, toda vez que os acontecimentos se dão diferentes do que ele espera e supõe merecer. Quanto equívoco, quanta perturbação nesse comportamento. O apego responde-lhe pela instabilidade emocional, trabalhando-lhe a ganância, a soberba, a ilusão da posse, que concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo. Muitos companheiros que têm mediunidade aflorada, porque conforme Kardec estudou, pesquisou cientificamente, lá no livro dos médios, o segundo livro da codificação, todos somos médios de alguma forma. Porque temos uma sensibilidade, percebemos os espíritos bons e os espíritos maus do outro lado. Mas existem aqueles que são médiums, os considerados médios, que têm uma mediunidade ostensiva, que são mais sensíveis, que veem espírito, que ouvem espírito, que psicografam, que incorporam, que seria pela psicofonia, e se entregam ao apego, um excesso de autoestima, se achando bam, porque tem mediunidade, porque se comunica com os espíritos. E aí vem o apego, responde-lhe pela instabilidade emocional, trabalhando-lhe a ganância, a soberba, a ilusão da posse que concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo. Muitas pessoas que têm uma beleza exuberante física, que é transitória, muitas pessoas que estão trabalhando muito e ganhando muito dinheiro, ou que herdaram muito dinheiro dos seus pais, dos seus avós, ganharam muito dinheiro na vida, situa-se acima do seu próximo, achando-se melhor. Qualquer orgulho intoxica-o, levando a pressuposição de, credenciado pela vida, ocupar uma situação privilegiada e ser alguém especial, merecedor de homenagens e honrarias, em detrimento dos demais. Qualquer ocorrência que se apresente contraditória a esses engodos gerados pelo ego insano e as emoções perturbadoras se lhe instalam, proporcionando-lhe desequilíbrios de largo porte, exceto se ele se resolve por dirigir a situação e mudar a paisagem mental. Temos condições de mudar o nosso estado? Temos. Vamos procurar ajuda. Para isso existem os psiquiatras, os remédios que hoje têm aí para nos ajudar a acalmar alguma inquietação, alguma angústia, o excesso de ansiedade, de depressão, tantas coisas que nós temos. Buscar os psicólogos, os profissionais que podem nos ajudar a entender melhor aquilo que eu não consigo entender. E não há problema em você tomar algum remédio, se há necessidade. Se não quer tomar remédio da alopatia, procura a homeopatia, um médico homeopata, para te ajudar a controlar essa ansiedade, essa inquietação, você se entender. Vai fazer terapias alternativas, como reiki, como acupuntura, como biodança, como tantas coisas, aromoterapia, tantas coisas que existem hoje, para ajudar a gente a lidar com essas inquietações, essas crueldades que afloram da nossa alma, em vez de desesperar como Judas, que ao perceber a inquietação e a crueldade e o caminho que ele seguiu, se desesperou, enlouqueceu e suicidou. Para que a gente não chegue a isso, vamos buscar ajuda. Não basta apenas orar, mas se na prece você conseguir a força e a coragem necessária, se entregue à oração. Separar tais emoções que têm raízes no seu passado espirituais, eis o grande desafio. Entender que muitas dessas emoções que eu trago, elas estão no meu passado, nas minhas encarnações passadas. Ou nesta própria encarnação. Por conta de relacionamentos abusivos que eu me tive, que eu me permiti, por conta de situações de culpa, comportamentos equivocados, sentimento de abandono, tudo isso pode ser trabalhado. Essas inquietações e essas crueldades, superar tais emoções, entender que não é nessa encarnação que vamos resolver tudo também. Assim, cada um de nós temos que cumprir que Ele, para que assim cumpre, que Ele envie todos os esforços para o autodescobrimento e a aplicação das energias em combater a inferioridade que predomina em a sua natureza. O autodescobrimento. O autodescobrimento é a grande chave. O Espírito da Verdade, no livro dos Médiuns, diz que não tem como a gente ser feliz, a gente ter paz, porque para ser feliz primeiro temos que construir a paz.
Construindo a paz, vamos chegar na felicidade. E para chegar na felicidade, nós temos que promover o autodescobrimento. O autodescobrimento se dá pela nossa autoiluminação para promover a nossa autotransformação. Que é somente assim que descobriremos a paz e chegaremos na tão sonhada e almejada felicidade. Não há nada que o homem não se acostume com o tempo, afirma um velho brocado popular. E muitos estão apegados a essas coisas. Muitos estão aí se intoxicando com orgulho. Muitos estão apegados a homenagens, a honrarias, a se achar merecedor de coisas. Muitos aí estão aí com excesso de consideração, estão se concedendo esse excesso de consideração. Muitos estão aí com emoções perturbadoras que decorrem do excesso de autoestima, do apego aos bens materiais das pessoas, do orgulho e entre outros fatores, né? A liberação das emoções perturbadoras é resultado dos hábitos insalubres de entregar-se-lhe sem resistência. O autoconhecimento, o autodescobrimento, a autoiluminação vai proporcionar a gente olhar para dentro da gente e não se deixar entregar nisso. Porque a liberação das emoções perturbadoras é resultado dos hábitos insalubres de entregar-se-lhe sem resistência. E muitos de nós nos entregamos à crueldade e à inquietação sem resistência. E precisamos resistir. Eu não sou assim, eu estou assim. Sendo que eu estou assim, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Tão comum se faz ao indivíduo a liberação dos instintos perniciosos, geradores deles, que este se não dá conta do desequilíbrio em que vive. Porque os outros estão fazendo, muitos de nós acabamos fazendo o mesmo. Mas por que não vamos seguir aqueles que se autolibertaram? Que se autoiluminaram, se autoconhecendo? Por que não seguimos os bons exemplos? Por que a gente sempre se espelha no mau comportamento, dizendo que o outro também faz? O outro também está inquieto, o outro também é cruel, o outro também é egoísta, o outro também é orgulhoso. Não justificar o nosso comportamento negativo. Vamos fazer este movimento de resistir a esse comportamento, né? Tão comum se faz ao indivíduo a liberação dos instintos, ainda é muito comum dentro de nós. Adaptando-se ao autocontrole, eliminará a pouco e pouco a explosão dessas emoções perturbadoras. Com o autoconhecimento, mediante um pequeno código de conduta, torna-se fácil a assimilação de outros hábitos que são saudáveis e facilitam. Quais são esses hábitos? Considera a própria fragilidade que te não faz diferente das demais pessoas. Somos frágeis, podemos errar. Existem pessoas que se colocam num patamar, que estão aí numa situação de autoestima elevada, de autoconsideração, que acham que ela não pode errar. E quando ela erra, acontece igual com Judas Iscariote. Que ele só se foi se enxergar quando ele percebeu que Jesus se entregou para os guardas sem resistência. Aí ele caiu em si e ele descobriu que ele fez algo errado. Mas ele enlouqueceu. E o caminho que nós podemos fazer não é enlouquecer. Entender que a liberação das emoções perturbadoras é resultado dos hábitos insalubres, que nós nos entregamos sem resistência. Vamos resistir. Mas, mediante um pequeno código de conduta, torna-se fácil a assimilação de outros hábitos que são saudáveis e felicitam, que não são do orgulho, do egoísmo, da vaidade, desse excesso da autoestima, do excesso de autoconsideração, que nos leva à irritação, ao ciúme, à agressividade. Quais são eles? Considere a própria fragilidade que te não faz diferença das demais pessoas. Somos iguais, estamos imperfeitos. Quem foi diferente, quem é o único modelo que os Espíritos nos disseram, está lá no Livro dos Espíritos, é Jesus. Ele é o ser mais perfeito, do qual temos conhecimento e que o mundo pode se espelhar. Observa o esforço do teu próximo e valoriza-o. Quantas pessoas estão à nossa volta se esforçando, não do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, mas dentro do entendimento e do esforço dela. Treina a paciência ante as ocorrências desagradáveis. Reflexiona quanto à transitoriedade da posse. Medita sobre a necessidade de ser solitário. Propõe-te a adaptação ao dever, por mais desagradável que te apresente. Aprende a repartir, mesmo quando a escassez caracterize as tuas horas. Um treinamento íntimo criará novos condicionamentos, que te ajudarão na formação de uma conduta ditosa e tranquila. Foram as emoções perturbadoras que levaram Pedro
o apóstolo temeroso a negar o amigo, e Judas, o ambicioso, a vendê-lo aos inimigos da verdade. O controle dessas emoções perturbadoras, sob a luz da humildade e da fé, proporcionou à humanidade o estoicismo de Estevão, que está lá a história, no livro Paulo e Estevão, né? A dedicação até o sacrifício do apóstolo Paulo, que as venceram, e toda a saga de amor e grandeza do homem abnegado de todos os tempos. Aí a gente lembra deste modelo, que é o apóstolo Paulo. Enquanto ele não se tornou cristão, era um jovem muito inteligente, arrogante, prepotente, egoísta, orgulhoso, tinha um excesso de consideração, um excesso de autoestima. Ele era uma pessoa irritadíssima, ciumento, agressivo. Ele era tudo isso. Mas ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, ele promove a sua transformação. Reconhecendo a grandeza de Jesus, qual foi a pergunta que ele faz? Senhor, o que queres que eu faça? Ele não questionou Jesus, os seus ensinos, os seus seguidores, nada. Ele só perguntou, o que queres que eu faça? Ficou cego, foi até a cidade onde ele estava procurando Ananias. Ananias, que era o homem que ele queria matar, foi até a pousada em Damasco, curou ele, e ele disse, eu não posso voltar a ser quem eu era antes. Eu descobri uma nova vida, um novo ser. Não posso voltar atrás, preciso seguir Jesus. E ele segue para o deserto. Tecelão, como era, de uma família de tecelão, ficou 3 anos estudando o evangelho e meditando, vencendo o homem velho, vencendo as suas perturbações, né? Controlando essas perturbações, né? Promovendo o autocontrole, o autodescobrimento, a autotransformação e a autoiluminação. Depois de 3 anos meditando no deserto, que foi a proposta dele, né? A possibilidade dele, que não precisa ser a nossa, podemos fazer essa autotransformação, essa autoiluminação, esse autodescobrimento onde nós estamos, com as nossas possibilidades e capacidades. Ele volta para a sociedade. E ao voltar para a sociedade, o primeiro lugar que ele procura é a sua cidade, Tarso. Foi ver o seu pai. E ao chegar em casa, o pai não o reconhece porque ele estava completamente transformado. Não era mais aquele homem belo, aquele homem vaidoso, aquele homem arrogante, prepotente. Tornou-se um homem humilde, mas ainda lutando para se transformar intimamente. Trazia suas inquietações à crueldade, mas estava vigilante, resistindo para que ela não aflorasse. Seu pai o rejeita, ele resolve procurar os seus amigos de infância. Os amigos de infância, ao vê-lo, não o reconhecem e jogam os cachorros em cima dele. Ele procura um, procura outro, percebe que ele estava sozinho no mundo. Ele percebeu que ele havia se transformado em cristão, porque todo cristão naquela época tinha apenas Deus e o Cristo. Estavam sozinhos no mundo. E ele pensou, o único lugar talvez que vai me aceitar é num templo cristão. E ele vai até Israel. E até Jerusalém. Na região de Jerusalém estava a Casa do Caminho, que foi construída, criada por Pedro o apóstolo e Tiago, depois que Jesus desencarnou e foi assassinado. Ele bate à porta da Casa do Caminho. Chegando à Casa do Caminho, todos que lá estavam se assustaram, porque o reconheceram. E Tiago diz a Pedro, vá tu e questiona o que ele veio fazer aqui, porque da última vez que ele veio aqui, prendeu Estevão e o apedrejou no Sinédrio. E Pedro vai até lá, ninguém abriu a porta para ele, Pedro o recebe lá fora e o questiona procurando senti-lo. E ele demonstra a sua transformação, porque já corria a notícia de que Paulo havia ficado cego e encontrou Jesus na estrada de Damasco, mas ninguém sabia se era verdade, porque ninguém o havia visto depois. E Pedro resolve trazê-lo para dentro da Casa do Caminho. Com todas as suspeitas, ele se tornou um hóspede da Casa do Caminho. Foi acolhido, entendeu que ele poderia ajudar, começou a ajudar e promoveu essa transformação, deixando o homem velho para trás. E nasceu este homem novo, cheio de ideias novas, com uma mediunidade aflorada, sendo inspirado pelos Espíritos, divulgando o Evangelho de Jesus para o mundo conhecido da época, sendo apedrejado mais de 4 vezes, 2 vezes dado como morto em praça por apedrejamento, passou fome, dormiu em bosques, em mata, passou frio, mas ele sabia que ele estava se
transformando, se auto-iluminando e se autoconhecendo. E ele promoveu essa transformação, porque a inquietação e a crueldade muitas vezes batia a sua porta, mas ele esteve persistente e vigilante, ao ponto de que certa vez nas suas orações, ele ora pedindo assim: Senhor, não deixe que a caridade se esfrie em meu coração, porque ele entendeu que a prática da caridade seria a libertação para as suas perturbações, para as suas inquietações, para a crueldade, para que ele não desistisse. E ele praticou a caridade até o último momento da sua vida. A caridade é a palma da vitória para as nossas libertações. Ajudar o próximo. Enxergar no outro, como nessa proposta, como um código de conduta. Considerar a própria fragilidade que não te faz diferente das demais pessoas. Observar o esforço do próximo e valorizá-lo. Treinar a paciência ante as ocorrências desagradáveis. Reflexionar quanto à transitoriedade da posse. Meditar sobre a necessidade de ser solitário. Propor-te a adaptação ao dever, por mais desagradável que nos apresente. Aprender a repartir, mesmo quando a escassez caracterizar as nossas horas. E praticar a caridade. Ir visitar aqueles que sofrem, que estão passando fome, passando frio, que estão entregues à solidão, como os idosos, nos abrigos de idosos, as crianças órfãos, aqueles que estão pelas ruas, que desistiram de viver, se entregam às drogas, à prostituição, se entregam ao álcool, à violência, ao crime. Podemos fazer um mundo melhor quando nós mostrarmos a essas pessoas que elas não estão abandonadas e sozinhas, e que existem pessoas como nós, que estamos aí resistindo a essa crueldade e essa inquietação. Que existem pessoas como nós, que temos paciências, que temos fé, que temos esperança de que tudo vai melhorar quando nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque ao nosso lado temos Jesus, temos os bons espíritos, estamos compreendendo as leis divinas, buscando praticar essas leis dentro do nosso limite, do nosso esforço. Que Jesus nos abençoe. Que possamos perseverar, persistir, vencer o orgulho, o egoísmo, vencer esse excesso de autoestima, esse excesso de consideração que nos leva à irritação, ao ciúme, à agressividade, a querer que as coisas aconteçam conforme a nossa ótica e o nosso desejo. Que a inquietação e a crueldade possa estar sendo trabalhada e que nós possamos entender que a liberação das emoções perturbadoras é resultado dos hábitos que nós criamos em vidas passadas ou nessa vida, mas que precisamos estar aí superando as emoções e entendendo que elas têm raízes profundas e que precisamos olhar para dentro de nós por meio do autodescobrimento, da autoiluminação. Agradecidos a Jesus mais uma vez por estarmos reunidos, convidamos a todos, onde cada um estão, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos espíritos amigos que nos assistem e acompanham. Agradecidos pelo corpo perfeito, agradecidos, Senhor, pelo lar que nos acolheu nesta encarnação, pelo Teu Evangelho que tanto tem nos consolado, iluminado, pelo Espiritismo que tanto tem nos esclarecido. Agradecido, Jesus, à família que construímos, ao trabalho que nos dá o pão de cada dia, a Cuiabá, onde nascemos, onde crescemos, onde construímos a nossa vida, a cidade onde vivemos, onde construímos a nossa vida, e onde contribuímos para que a sociedade seja uma sociedade melhor. Envolva os nossos governantes, Senhor. Envolva aqueles que sofrem, que se entregam à corrupção, à irresponsabilidade, à desonestidade, ao crime, ao abandono. Aqueles que levantam a mão para matar, para bater, que abrem a boca para humilhar, para ofender. Envolva todos aqueles que dizem ter perdido a esperança, a fé, a capacidade de amar. Envolva aqueles que desistiram de viver estando ainda no corpo físico. Envolva todos, Senhor, que também são os trabalhadores, seareiros do bem que estão espalhados por todos os cantos, trabalhando de noite, de dia, de tarde, em todos os momentos que são convidados. Envolve e ampare, Jesus, o nosso lar, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Pedimos, Jesus, que fluidifique as águas da nossa caixa d'água, das garrafas, das jarras, daquilo que usamos como alimento. Que os bons espíritos possam colocar os fluidos positivos de cura e daquilo que temos necessidade. Envolva os companheiros da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, envolvendo a sua diretoria, os seus trabalhadores, envolvendo, Jesus, todos os trabalhadores das casas espíritas, das agremiações religiosas,
que se fazem presentes, conectados conosco, ou aqueles, Senhor, que estão espalhando o bem, a esperança, o amor, que não estão vinculados a nenhuma religião, estão vinculados a Ti, Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, ao trabalho do bem e à caridade. Muito obrigado por tudo, Jesus. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Fica aqui o nosso beijo de gratidão. Estaremos novamente reunidos pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz no dia 9 de novembro. É a nossa próxima palestra pelo canal do Facebook da Casa Espírita André Luiz. Agradecemos aí aos trabalhadores, na pessoa do Vinícius Belo, nosso querido companheiro e irmão do coração, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, desejando a todos uma ótima noite, um bom descanso, uma boa semana, e estaremos divulgando aí as nossas palestras nas redes sociais, pelo WhatsApp. Aqueles que gostaram das palavras, compartilhe na sua página no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp, para que outras pessoas possam entender a visão da crueldade, da inquietação, pela visão da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Um abraço fraterno a todos, fiquem com Deus.